Bem, o processo inflamatório ele é uma resposta do nosso corpo a algum tipo de trauma, algum tipo de lesão, tá bom? Então, quando a gente sofre alguma batida muito forte, algum corte que gera dano tecidual considerável, o nosso corpo ele vai dar uma resposta, tá? Essa resposta é basicamente o processo inflamatório, que tem por objetivo ali identificar a causa inicial, né, desse dano que foi gerado e também reparar esses tecidos que foram danificados, tá? Nesse processo de lesionamento. Então, por exemplo, quando a gente se corta, né, e nesse corte algum micro-organismo gera uma infecção, como, por exemplo, uma bactéria ou algum fungo. Né, o que é que acontece? A primeira coisa que a gente identifica é a vermelhidão, né, na região, no local. Essa vermelhidão é causada pelo alto fluxo sanguíneo que está acontecendo ali, né, naquele local, justamente porque a gente tem mediadores químicos, como por exemplo a histamina, que é um vasodilatador que vai dilatar os vasos sanguíneos para que chegue mais sangue ali mais rápido, tá? Para que as células de defesa que estão presentes no sangue consigam combater com mais rapidez aquele agente infeccioso que está ali naquela região. Por isso que a gente vê essa vermelhidão no começo do processo inflamatório, né? Esse fluxo sanguíneo mais elevado também gera mais calor, né? Porque o sangue ele está circulando mais rápido, né? E com essa agitação mais elevada das moléculas gera-se também mais calor, tá? Essa batalha que acontece nessa região, né, no caso de ser um agente infeccioso, né, no exemplo da gente aqui, essa batalha entre aspas, né, entre as células de defesa e esses agentes patológicos infecciosos geram um resíduo, né, que é um líquido, né, que fica em forma de líquido. Esse líquido gera o edema na região também, né, que é esse edema que a gente consegue ver bem característicos, né, dos processos inflamatórios. E a compressão que ele gera com o tecido que está subjacente a ele gera também a dor, né, a dor que também é característica de muitos processos inflamatórios, tá? O processo inflamatório, então, ele tem algumas etapas, né? Então, primeiro é o reconhecimento dessa causa inicial, desse agente nocivo, né? Se foi algum micro-organismo, se for uma bactéria, um fungo, porque dependendo do que for, o corpo tem uma resposta específica para cada um, tá? Claro que não no primeiro momento, né? Mas no caso de ser necessário a médio e longo prazo, tem uma resposta específica para cada um, tá bom? Também tem essas alterações vasculares, né? Que é justamente essa vasodilatação, tá? Para que mais sangue chegue ali naquela região mais rápido também, para que a defesa seja mais eficaz, mais eficiente, tá? A eliminação desse agente infeccioso, né? Então, na maioria dos casos, né, eventualmente esse agente infeccioso ele é eliminado, tá? Por esse processo inflamatório, por isso que o processo inflamatório existe e que bom que existe, né? Então esse agente infeccioso ele é eliminado, esse agente agressor ele é extinguido e por fim a resolução e o reparo, né? Então quando esse agente agressor ele é extinguido, ele é eliminado, o corpo entende que não é mais necessário que ocorra, né, aquele fluxo sanguíneo exacerbado e isso é cessado, né? E quando isso é cessado, o corpo vai começar a trabalhar no reparo tecidual, né? E aí a vermelhidão ela começa a passar, os edemas eles começam a passar também, né? Todos os sintomas começam a sanar e o corpo da pessoa, né, o metabolismo começa a trabalhar nesse reparo tecidual para que o processo inflamatório seja então finalizado.